Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís e esse aqui é o Livro na Esquina. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês o que um romance de época precisa ter para ser considerado, assim, o suprassumo da literatura dos romances de época. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, ativarem o sininho de notificações, tudo isso que vocês já estão sabendo, porque me ajuda muito aqui. Então, primeiro vamos saber o que é um romance de época. Os romances de época são livros contemporâneos, ou seja, livros escritos nos dias de hoje, por autoras que estão aí vivíssimas da Silva. Inclusive, uma das autoras mais famosas, mais bem-sucedidas no gênero, escrevendo romances de época, é a Julia Quinn, que é autora da série Os Bridgertons. Esses livros são muito famosos, milhares de pessoas já leram eles ao redor do mundo e há 3 anos atrás, eles começaram a ser adaptados pela Netflix e a série também foi um sucesso estrondoso. Inclusive, quem não leu os livros também aproveitou bastante a série. Então, além da Julia Quinn, obviamente, existem mais um monte de autoras por aí que escrevem. A maioria dos livros são escritos por autoras, né? Eu, particularmente, nunca li nenhum livro escrito por homens e também nunca vi nenhum livro escrito por homem. E existem mais um tanto de livros por aí, inclusive autoras nacionais que também escrevem romances de época. Nesse gênero, os livros têm um enfoque no romance. Então, como o nome diz, romance de época. A gente vai acompanhar principalmente um casal principal. Tem alguns romances de época que também desenvolvem um pouquinho personagens secundários, mas normalmente todas as cenas do livro, elas vão estar focadas ou em um personagem ou no outro, que formam um casal, ou em interações dos dois. Abro um parênteses aqui para dizer que todos os livros que eu já li até hoje são de casais hétero, então um homem e uma mulher. Eu nunca li nenhum romance de época que tenha algum casal LGBTQIA+. Pretendo mudar isso. Eu ainda não procurei nenhum romance de época que tenha um casal LGBT, mas procurarei, porque com certeza deve ter algum romance de época por aí que não é de um casal hétero, mas eu ainda não li nenhum desse. E qual é o ponto principal, já que é uma história de romance focada num casal, que diferencia esses livros de romance de época de outros livros? O diferencial é que eles se passam em épocas passadas. Então toda a ambientação do livro é em algum século passado, alguma época passada. A maioria dos livros, eu diria que 90% dos que eu já li, se passam ali na Inglaterra, século XIX, mais ou menos. A maioria dos livros eles são ambientados em Londres ou então em cidades da Inglaterra, e aí sempre tem essa coisa, por exemplo, de ir para Londres, porque Londres era a capital e era o centro da vida social dessa aristocracia. Vale citar aqui também que os romances de época são todos, eu até hoje não li nenhum que não seja, e nunca ouvi falar de um que não seja, mais 18, por causa das cenas hot, das cenas de sexo. Todos os livros têm isso. Agora vamos aos pontos que me fazem amar um livro de romance de época. Primeiro, tem que ter uma boa escrita, como qualquer livro, acredito eu. Acho que o básico é quando você pegar um livro, você perceber que o autor, ele escreve bem. Então, esse é o ponto, assim, eu diria que não deveria nem ser um requisito para você gostar de um livro, mas é sempre bom colocar, falar. A segunda coisa que eu vou citar, talvez a segunda mais importante, é que o casal precisa ter química. Se é um livro de romance, mesmo sendo de época, independente, tanto romances de época quanto romances contemporâneos, o casal precisa ter química, porque a gente vai acompanhar eles por 350 páginas. Se eles não tiverem química, por que eu vou torcer por eles, sabe? Tipo assim, não faz muito sentido. Então, se o casal não tem química, a gente não se importa muito com eles, a gente não se importa muito com o fato deles ficarem juntos. E aí o livro acaba perdendo muita qualidade. Também meio que nessa categoria, nessas duas anteriores que eu já falei de boa escrita e casal com química, eu acredito que as cenas hot precisam ser bem escritas e tem que acontecer no momento certo. Eu já li alguns livros que tinha ou cena hot demais ou cena hot de menos. A autora tem que saber ali na história o melhor momento para colocar a cena. Ela não pode acontecer nem muito cedo, nem muito tarde. Isso é uma coisa muito primordial, tem que fazer sentido. E outra coisa é que ela precisa ser bem escrita. Tem que ser uma cena que mantenha a gente engajado, que a gente goste de ler, que não seja chata, mas também que não seja exagerada, que a gente sinta ali que o negócio tá fluindo e fique muito feliz porque aquilo tá finalmente acontecendo com eles. Agora eu vou falar sobre os protagonistas. Eu gosto de ler livros de romance de época em que a personagem feminina, ela tenha
muita opinião e ela seja uma personagem forte, que deixe claro o que ela acredita, o que ela gosta. Os romances de época, querendo ou não, por se passarem em séculos passados, a gente tem muitas coisas que restringem as mulheres. E isso, às vezes, pode deixar a gente um pouco irritado, sabe? Porque ela não consegue fazer tudo que ela quer, do jeito que ela quer. Mas, dentro das regras daquela sociedade, existe certa flexibilidade para você poder escrever num livro, que é uma ficção, uma personagem que ela vá contra um pouco essas regras, sabe? Eu acho que tem essa flexibilidade e eu gosto de ver isso num livro. Eu não gosto de ler uma mocinha que é muito passiva, que se deixa levar só pela opinião do cara, que não tem opinião própria. Agora, sobre o protagonista masculino, é muito importante pra mim que ele seja gentil, que ele trate bem, respeite a nossa protagonista feminina, que ele entenda ela, que eles conversem muito e se entendam, sabe? Além disso, claro, é importante, muito importante, que ele seja atraente, sexy, que ele seja charmoso, que ele seja inteligente e que ele seja apaixonante, que a gente também se apaixone por ele no decorrer do livro. De preferência, uma coisa que eu gosto é quando o protagonista masculino, ele se apaixona logo pela mocinha, fica caidinho por ela e passa o livro correndo atrás dela. Eu adoro. Outra coisa que eu gosto em romance de época são umas cenas assim de... Ai, o cara protege a mulher, seja de alguém ou em alguma situação, ou porque ela tá com medo de alguma coisa, ou ela tá passando por algum momento difícil, ou a família dela não trata ela do jeito que deveria. Não sei, alguma coisa assim, em que ela precisa lidar talvez com algum trauma dela, e aí o cara vai lá e tá todo preocupado e protege e cuida. Mas tem que ter muita atenção, por quê? Eu gosto disso, assim, em momentos que é conveniente, sabe? Em algumas atitudes, em algumas cenas, em alguns momentos específicos, eu gosto que o cara haja dessa forma. Mas eu não gosto, por exemplo, quando o cara fica o livro inteiro querendo proteger ela, impedir que ela faça determinada coisa. Isso não é legal. Essa proteção, assim, do tipo ciumento, não é disso que eu tô falando. É aquela proteção de cuidado, de amor, de se importar. Outra coisa que eu gosto também é de alguns momentos engraçados durante o livro. Eu acho que tem determinadas cenas que podem ser colocadas, que ficam mais leves, que deixam o livro leve, que a gente acha graça, que a gente gosta de ver os dois protagonistas naquela situação. Seja o cara passando alguma vergonha na frente dela, ou alguma situação meio embaraçosa, assim, que eles têm que passar juntos. Não sei, gente, eu gosto desses momentos, assim, de leveza. Outra coisa que eu gosto também é quando os protagonistas, eles têm um passado bem construído. Eu já li vários romances de época em que isso aconteceu e outros em que isso não era tão abordado. Eu acho que pra gente estar acompanhando o romance deles no presente, é importante que o passado deles também venha à tona, eles vão conversar sobre isso. De preferência, que ele ou ela, ou os dois, aí melhor ainda, tenha algum trauma do passado que vai ser superado com o amor e em como você abre os olhos para enxergar como o mundo é belo. Não é como se assim, ai meu Deus, me apaixonei por ele resolveu todos os meus traumas, ou me apaixonei por ela, agora eu não tenho mais trauma nenhum, ela resolveu tudo, porque não é assim que funciona, a gente sabe. Eu gosto quando tem um quê de realidade, né, assim, do tipo, sei lá, eu me apaixonei por ela, e aí agora eu enxergo o mundo de uma forma um pouquinho diferente, porque ela me faz enxergar isso. Eu não gosto daquela história do tipo, o cafajeste que se apaixonou pela mocinha, e aí agora ele é um novo homem. Não é bem assim que eu gosto que seja abordado. Eu gosto que seja uma coisa mais sutil e mais assim de os dois juntos se encontraram e se amam e vão fazer dar certo a vida deles. Outra coisa que eu gosto também, como eu já li bastante romance de época, a maioria dos que eu li, como eu disse, são ambientados em Londres, Inglaterra, né, essa coisa assim. Mas eu já li alguns que se passam em outros lugares, em algum outro país da Europa, geralmente é da Europa. Eu nunca li nenhum romance de época que seja brasileiro, inclusive eu quero mudar isso pra eu ver qual que é a ambientação. Eu não sei se esses romances de época que são nacionais se passam aqui no Brasil. Eu acho que seria bem interessante ler um assim. A última coisa que eu quero pontuar aqui é que eu gosto quando o livro, ele tem os dois pontos de vista. Tem muitos romances de época que eu já li que são assim.
A gente tem capítulos do ponto de vista dela e capítulos do ponto de vista dele. Mas já teve alguns que eu li que é, por exemplo, só do ponto de vista dela. Eu nunca li nenhum que seja só do ponto de vista dele. Mas eu acho muito legal, eu acho que funciona super bem os dois pontos de vista. Porque a gente consegue ver o que tá se passando na cabeça dos dois. E a gente consegue entender por que não tá dando certo. E saber simultaneamente, por exemplo, quais são os traumas dele, quais são os traumas dela. Por que eles ainda não estão juntos? Eles já estão apaixonados um pelo outro? Eu gosto demais quando tem esses dois pontos de vista, a gente consegue acompanhar os dois ao mesmo tempo e ver o momento que eles ficam juntos e que dá tudo certo e saber o que os dois estavam pensando naquele momento. Então essas eram as coisas que eu tinha pra pontuar. Se um livro tem a maioria dessas coisas, perfeito, maravilhoso. Se tem algumas dessas coisas, provavelmente eu vou dar ali uma nota 3, 3,5. Se ele falha muito em muitas dessas coisas, vão ser aqueles livros que eu vou dar 2, 1,5. Eu acho que eu nunca dei menos do que 1,5 pra um romance de época, não. Outra coisa que eu quero falar também é que se você gosta de romance contemporâneo, se você gosta também de ambientações de séculos passados, eu acho que é legal você dar uma chance pra romance de época. Porque eu digo que até 2 ou 3 anos atrás, eu não li esse gênero e eu tinha um pouco de preconceito com ele, porque eu pensava, gente, não, isso aqui vai ser chato, eu acho isso aqui muito... Ai, sabe? Aquele senso de superioridade que é uma besteira e que hoje, tipo assim, eu penso totalmente diferente. Eu acho que a gente tem que dar chance para todos os livros de todos os gêneros, para pelo menos uma vez a gente tentar aquilo para poder dizer, não, eu não gosto. Porque eu paguei minha língua com romance de época. Eu realmente não lia, não gostava, até que eu dei uma chance. E não consegui sair mais, gente. Não consegui. Eu sempre incluo romance de época nas minhas leituras. Romances de época são aqueles livros que eu pego quando eu quero relaxar e me sentir, assim, leve. Aquela leitura leve. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, se você já não fez isso lá no começo. Me ajuda muito aqui no canal. Eu pretendo no futuro trazer também um vídeo de indicações de romance de época pra vocês. Então fiquem ligadinhos aí, logo mais deve sair esse vídeo. E é isso, até a próxima!